Oi pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje então a gente vai reforçar a ideia das quatro equações de Maxwell do eletromagnetismo, tá? Então pessoal, basicamente a gente viu ao longo da nossa disciplina quatro equações que são equações fundamentais. O mais interessante é que com quatro equações a gente consegue descrever uma quantidade enorme de fenômenos da natureza, né? Então ao longo da história da física a gente já unificou, por exemplo, o céu e a terra. Newton, quando descreve a gravidade, né? A gravidade é capaz de descrever coisas que acontecem próximo da Terra, e também a atração gravitacional entre uma estrela e planetas, ou seja, uma unificação dos fenômenos da Terra e do céu. O eletromagnetismo, com as suas quatro equações, também é uma forma de unifica todos os fenômenos elétricos e magnéticos com apenas quatro equações. Então, gente, os raios, os lasers, toda a ótica, a parte de ondas eletromagnéticas, raios gama, raio X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, tudo isso aqui hoje é entendido como uma parte do eletromagnetismo. Então, estudar ótica, né, começa por estudar eletromagnetismo, as quatro equações de Maxwell aplicadas aí na luz, né? Todo o sistema de distribuição eletrodinâmica, de rede elétrica, o magnetismo, os motores elétricos, enfim. Hoje tudo isso, gente, é descrito por quatro equações. Esse é o grande poder das quatro equações de Maxwell. Então eu sempre gosto de brincar, né? O eletromagnetismo cabe no bolso. Se a gente conhece as quatro equações e consegue trabalhar com elas matematicamente, a gente consegue resolver qualquer coisa aí de eletromagnetismo. Então, gente, na formulação integral, só para a gente chamar a atenção, né, foram as quatro equações que a gente viu. Ó. Primeiro, a lei de Gauss da eletricidade, integral fechada numa superfície S, então uma superfície fechada gaussiana, uma quantidade de carga lá dentro. A integral fechada de E na superfície, ou seja, o fluxo, né, essa integral fechada de E na superfície aqui de um campo vetorial, ela é o fluxo. Então, o fluxo do campo elétrico nessa superfície gaussiana é proporcional à carga interna, de fato, igual a carga interna dividido por uma constante, que é o ε0. Então, essa primeira equação aí que relaciona campo elétrico e carga elétrica, causa e efeito, né? A carga gerando o campo elétrico. Então, a relação entre carga e campo, essa é a primeira equação de Maxwell. A segunda, a lei de Gauss do magnetismo, essa representada aqui por essa figurinha, diz que o fluxo do campo magnético numa superfície fechada é sempre zero, ou seja, não existem monopolos magnéticos, como existia aqui os monopolos elétricos, cargas elétricas. Essa aqui dá zero porque não existem cargas magnéticas individuais. Então, qualquer superfície fechada gaussiana que eu desenhar no espaço sempre vai ter a mesma quantidade de linhas entrando e saindo na superfície. O fluxo total vai dar zero. É isso que essa equação aqui nos diz, tá bom? Depois a gente viu a lei de Faraday-Lenz, que é cujo esqueminha está aqui na figura, tá? Se eu tiver um fluxo magnético variando numa região do espaço, eu faço surgir no espaço um campo elétrico induzido. Então, a relação entre variação de fluxo magnético e campo elétrico induzido, lei de Faraday-Lenz. Se eu tiver no espaço aí uma espira fechada, condutora, pode surgir corrente induzida, a lei de Lenz vai dar o sentido. Então, tudo isso aí só para refrescar nossa memória do que a gente viu dessa equação, tá? E por último, a lei de Ampère-Maxwell, que relaciona o campo magnético gerado no espaço a partir de duas fontes. As correntes elétricas reais, então se eu tiver movimento de carga real num fio, esse fio gera em torno dele campo magnético, a gente viu isso e é descrito pela lei de Ampère, e a lei de Ampère-Maxwell, que generaliza isso para as correntes de deslocamento, o ID, tá? Ou seja, o ID, lembra que ele tem a ver com a variação do fluxo elétrico, muito parecido com essa equação de cima, tá bom? Então, se eu tiver variação de fluxo elétrico numa região do espaço, essa variação de fluxo gera campo magnético agora induzido também em todo o espaço. Então, aqui na figurinha, ó, só para vocês verem, uma corrente real gerando campo magnético em volta, corrente real gerando campo magnético em volta, e dentro do capacitor, né, se ele estiver sendo carregado aqui, tem variação de fluxo elétrico dentro dele, e aí isso funciona como uma corrente de deslocamento que a gente viu, e também vai ter geração de campo magnético ali em volta, campo magnético induzido. Então, o campo magnético relacionado com corrente e relacionado com variação de fluxo elétrico. Pessoal,
Essas 4 equações na formulação integral é só para fechar, a gente já viu na disciplina, tá? Já vimos exemplos, aplicações, etc. Qual que é o objetivo então da aula de hoje? Primeiro, reforçar aqui o conjunto das 4 equações, então mostrar o conjunto agora pela primeira vez, o conjunto unido, tá? Dizendo, ó, essas são as 4 equações. E é interessante notar também que essa formulação integral não é a única. Ou seja, vocês vão poder ainda trabalhar na vida de vocês, em algumas aplicações, com uma formulação diferencial dessas 4 equações de Maxwell. Então, no fundo, o que eu quero mostrar para vocês é o conjunto das 4 e mostrar como que a gente pode transmutar essas 4 equações da forma integral para a forma diferencial, tá bom? Então, para isso, a gente vai usar 2 teoremas lá do cálculo. O primeiro é o teorema do divergente, ou teorema de Gauss, que, para quem não lembra, ele relaciona, né, se eu tiver uma superfície S fechada no espaço e um campo vetorial genérico, que no fundo para nós o campo vetorial vai ser ou o campo elétrico ou o campo magnético, tá? Mas enfim, um campo vetorial H de x, y, z aqui no espaço, uma superfície fechada e, bom, dentro da superfície fechada tem um volume, né, um volume interno à superfície. O teorema do divergente relaciona, então, o divergente de um campo vetorial, tá aqui, o divergente do campo vetorial H no volume V, tá? E o fluxo que ele gera na superfície S, ou seja, a integral fechada na superfície S de H dA. Então, o fluxo desse campo H na superfície. Existe uma relação, teorema de Gauss, ou teorema do divergente. Só para lembrar, pessoal, o divergente aí dado em coordenadas retangulares, né, coordenadas cartesianas, tá aqui, são as derivadas componente a componente, depois soma tudo, e o produto escalar HDA é componente a componente também, se eu tiver em coordenadas retangulares, é o produto componente por componente, soma tudo, bom? Então, feito isso, eu consigo transformar, então, as equações de Maxwell de fluxo para a forma diferencial, olha só. Se eu tiver a integral fechada na superfície S de EDA, agora não é um campo genérico, H é o campo E, que é o nosso campo elétrico, a gente viu que será proporcional à carga interna. Para transformar isso na forma diferencial, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a carga se relaciona com a densidade de carga no espaço, para eu poder relacionar com o volume dentro daquela superfície fechada S do teorema de Gauss, tá? Então, ó, a densidade de carga é a carga por volume. Carga que eu tenho pelo volume que eu tenho. Então, a carga, se eu quiser escrever isso diferencialmente, para poder chegar depois numa equação diferencial, né? Eu vou escrever aqui no ρ, a densidade de carga, como dQdV, ou seja, o elemento de carga por um elemento de volume. Então, dQdV também te dá a densidade de carga. E aí, a carga, se eu passar esse dV para lá, o nosso elemento dQ vai ser ρdV. Certo? E se eu integrar dos dois lados, então o dQ vira a carga e o dV que passou para lá, então fica integral no volume V de ρ dV. Tá? Então essa é uma forma de reescrever a carga interna, vai ser integral no volume V de ρ interno dV, porque daí só interessa o que está dentro da gaussiana, o que está fora não interessa. A gente já viu isso várias vezes, né? Então ficou 1 sobre ε0, integral no volume V de ρ interno dV, que é essa integral aqui. E aí, gente, eu posso passar esse ε0 para dentro da integral, da mesma forma que a constante pode sair, ela também pode entrar. Então, fica ρ interno sobre ε0 dV. E aí, por último, uso aqui o teorema do divergente, o teorema de Gauss, né? Olha aqui, ó, a integral na superfície S de EDA é análogo à integral na superfície S fechada de HDA. Então, eu posso trocar essa integral aqui por uma integral no volume V do divergente, não mais de H, mas o divergente do E, que é o campo elétrico. Então, o divergente do E no volume V, integral dV, igual o que ficou do outro lado, que é a integral no volume V de ρ interno dV. Pessoal, se essas integrais aqui são iguais e são duas integrais no volume V, então, obrigatoriamente, o divergente de E tem que ser igual a ρ interno sobre ε0. Então, como o divergente aí vai te dar uma equação diferencial, essa aqui é uma forma de você escrever diferencialmente, então, essa lei aqui, que é a lei de Gauss, tá bom? Então, essa é a lei de Gauss integral, essa é a lei de Gauss diferencial do eletromagnetismo. Pessoal, da mesma maneira, eu tenho a integral fechada de BdA igual a zero, a integral de BdA no fluxo eu posso trocar pela integral no volume V do divergente de B,
tá? E aí, se essa integral dá zero, então o divergente de b também dá zero. Então, na largada aí, essa é bem fácil de a gente mostrar, né? A segunda também é fácil. Então, o divergente de b é sempre zero e o divergente de e é ρ interno sobre ε0. Então, uma maneira de você escrever diferencialmente a segunda equação de Maxwell. Bom, segundo teorema, o teorema do rotacional agora, então ou teorema de Stokes, né? Então, se eu tiver uma superfície agora aberta no espaço e a borda dessa superfície é uma borda fechada, uma curva fechada amperiana, então uma curva C fechada, a superfície S aberta aqui, e eu tenho um campo vetorial H no espaço. Basicamente, o teorema de Stokes me diz que a integral fechada na borda, então na curva C da superfície S de um campo vetorial qualquer, no caso aqui HDL, que é o pedacinho da curva que a gente orienta num sentido ou no outro sentido, como a gente já viu, é igual à integral na superfície S do rotacional do campo H. Tá certo? Então esse é o teorema de Stokes. Se você quiser em coordenadas aí retangulares, coordenadas cartesianas, o rotacional é dado por isso aqui, o nosso produto escalar aqui também dado por isso aqui, e aí segue, você pode fazer inclusive em outros sistemas de coordenadas aí dependendo da aplicação. Mas por enquanto eu só quero transmutar as equações, né? Apresentar para vocês a formulação diferencial. Então, ó, integral fechada de EDL igual a menos dφb dt. Então, gente, se eu quiser o meu fluxo, só para a gente começar a reescrever, o meu fluxo, fluxo magnético é integral na superfície S, uma superfície aberta, né? Se eu quero o fluxo variando numa região do espaço. Então, integral na superfície S aberta de BdA. Então, se eu troco o φb pela integral dele, fica integral fechada na curva C igual menos ddt, que é a derivada do fluxo. Mas o fluxo é essa integral, ó, pá, coloco aqui. E aí eu posso usar uma propriedade da integral, que eu posso passar essa derivada aqui lá para dentro, sem problema nenhum. Então fica a integral na superfície S de menos, o menos também entrou, é uma constante, pode entrar, pode sair tranquilo, menos dB dt. Então passei a derivada aqui para dentro e o menos também, tá? Bom, aí faço aqui a propriedade do teorema de Stokes, ó, essa integral fechada na curva C de EdL, no caso aqui não é H, é E, tá? Eu posso trocar pela integral na superfície S do rotacional de E. Então fica a integral na superfície S do rotacional de E dA igual à integral que sobrou aqui desse lado. Pessoal, duas integrais na superfície S em relação à área, então para elas serem iguais, obrigatoriamente esses caras de dentro devem ser iguais também. Então o rotacional de E é menos dB dt. Tá? Então essa aqui é a forma de escrever a lei de Ampère, aliás, a lei de Faraday-Lenz na forma diferencial. Então o rotacional do campo elétrico é igual a menos a taxa de variação temporal do campo magnético. Tá certo? Bom, vamos transformar agora a última lei de Ampère-Maxwell, integral fechada na curva C de BdL igual a μ0 e mais Id envolvido. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai transformar nosso I, que é a corrente, se você lembrar lá da aula de eletrodinâmica, a gente viu que existe um vetor chamado densidade de corrente, que é o J, e se eu integrar, né, se eu calcular o fluxo de J, que é a integral de J numa superfície aberta, essa integral de J na superfície aberta vai te dar a corrente que atravessa aquela superfície. Então eu posso escrever que a corrente é o fluxo, tá, de J, que é a densidade de corrente, numa superfície aberta S. E o meu ID, a gente já viu recentemente, ele é ε0 dφe dt. Então, vou colocar isso aqui na equação, integral fechada de BdL igual a μ0, abre colchetes aqui, integral de JdA mais ε0 dφe dt. Bom, fluxo elétrico, mesma coisa que o fluxo magnético, a integral na superfície S de EdA agora. Então, troca aqui também. Pessoal, aí começa a ficar muito semelhante o processo, tá? Eu posso passar essa derivada aqui para dentro, o ε0 aqui também. Então, e aí trocar, né, a minha integral fechada na curva C de BdL pode ser a integral aberta na superfície S do rotacional de B agora, pelo teorema de Stokes. Então, integral na superfície S do rotacional de B igual, e aí eu passei a derivada lá para dentro, e aí como as duas integrais aqui são as mesmas, eu simplesmente coloquei a integral em evidência, né? Eu posso somar os integrandos
é uma propriedade das integrais também. Então, feito isso, agora de novo, essa integral aqui para ser igual a essa, duas integrais na superfície S em relação à área, bom, então o rotacional de B tem que ser igual a esse termo todo que está aqui dentro da segunda integral. E aí a gente fecha, então, a lei de Ampère-Maxwell na formulação diferencial. Então, rotacional do campo magnético é igual a μ0, que é a parênteses aí, ε0 dE dt, taxa de variação do campo elétrico, mais a densidade de corrente real daí de carga, tá? Que atravessa uma região. Então, pessoal, é isso, ó. Nosso conjuntinho de 4 equações na formulação diferencial também pode ser apresentado, tá aí. Então, divergente de E, divergente de B, rotacional de E e rotacional de B, tá bom? Então, essa aqui é a formulação integral, essa aqui é a formulação diferencial. Vale ainda comentar, né, que não existe um privilégio de uma formulação em relação à outra. Isso vai depender das aplicações onde você for trabalhar, com que você for trabalhar, que tipo de problema você vai resolver e as coordenadas que você vai usar. Se você vai fazer rotacional em coordenadas polares, esféricas, cilíndricas ou retangulares mesmo, que são as coordenadas cartesianas, aí tanto faz. Então, gente, daqui se explode uma montoeira de possibilidades, tá? O objetivo da nossa aula, então, dessa aqui é mostrar para vocês como que a gente chega nessa formulação diferencial, esse conjuntinho das 4 equações, e mostrar que eles são equivalentes às 4 equações na forma integral. Então, se você buscar algum dia equações de Maxwell, você pode encontrar aí na internet tanto esse conjunto quanto esse conjunto. Eles são equivalentes com aqueles teoremas do cálculo, você pode transmutar facilmente de um sistema para outro, tá bom? Então esse fecha o nosso conjunto de 4 equações poderosíssimas, tá? Que regula, que descreve na realidade todos os fenômenos elétricos e magnéticos da natureza. Beleza, pessoal? Então é isso aí, fica aí a nossa curiosidade, o nosso grande finale, né, do eletromagnetismo. A nossa grande questão é chegar nessas 4 equações e entender o que elas significam, tá bom? Até a nossa próxima aula, então.